Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao domingo da ressurreição. Data extremamente importante, é claro, né? E ontem eu estava pensando em como seria o sábado de quem não sabia o que nós sabemos. Você investe 3 anos e pouco da sua vida, você abandona a sua profissão, você abandona em parte até a sua família, você nos últimos dias passa um perrengue grande aí com a prisão do seu mestre, e aí? Final da sexta e o sábado para os discípulos e a madrugada de domingo, com certeza, foi o dia ou o período mais longo das suas vidas. E é tão interessante, irmãos, nós celebrarmos isso sabendo o que já ia acontecer, né? Mesmo que, na verdade, a primeira Páscoa, a data realmente da morte e ressurreição de Jesus, seja um mês atrás, né? A primeira Páscoa foi no início de março, mas a gente comemora seguindo o calendário móvel, o calendário judaico, né? Pelo menos lembra, né, disso daí. Bem, e o tema da nossa lição, os irmãos bem sabem, em Colossenses, é a suficiência de Cristo. Então, nada mais apropriado para um domingo de Páscoa, um domingo de ressurreição, nós sabemos que essa é uma das razões porque Ele é suficiente para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pela convicção que nós temos de que Cristo, como a primícia dentre os mortos, nos dá a segurança e a convicção de que, crendo nele, já passamos da morte para a vida. E que a ressurreição é uma realidade para nós que transformará esses corpos de decadência, de corrupção, que transformará essa vida ainda que luta contra o pecado em algo glorioso, em algo perfeito, livre de toda enfermidade, de toda tristeza e principalmente do alcance do pecado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que foi realizado há quase 2000 anos atrás, nesses dias que nós hoje comemoramos. Muito obrigado porque o Cordeiro Pascual definitivo foi oferecido sobre a cruz do Calvário, tomando sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores, e dando-nos, ó Deus, uma nova vida, verdadeiramente morrendo a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Continua conosco enquanto examinamos novamente a Tua Palavra, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos para o nosso texto em Colossenses 1, 24 a 29, como está declarado ali. E antes de mais nada, vamos reler o nosso texto, né, para refrescar a nossa memória, porque hoje nós vamos continuar a lição número 5 que já havíamos começado. Colossenses 1, de 24 a 29. E esse estudo está do jeitinho que eu gosto. Estamos aí na 10ª aula, 5ª lição, e ainda estamos agora terminando o capítulo 1. Não? Significa que a gente está, dentro da nossa possibilidade, realmente buscando extrair do texto aquilo que ele nos traz. Ok? Vamos a uma só voz, irmãos, 24 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos
advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém. Bem, irmãos, o tema da nossa lição, na verdade, desta e da próxima também, certo? Deixa eu pegar aqui para não errar o enunciado. O ministério, apostólico centrado em Cristo. O ministério apostólico centrado em Cristo. Então, eu quero relembrar algo que falamos na semana passada. Sim, Paulo está falando sobre o seu ministério apostólico e algumas características, algumas responsabilidades, algumas atribuições que ele sente sobre si. Isso é pacífico o contexto. Mas, na nossa lição, o autor vai buscar aplicar isso também a pastores, ministros do evangelho em geral, missionários, obreiros, etc, etc. O que eu falei semana passada, meus irmãos? Que se nós quisermos usar isso como uma desculpa de que esse texto é só para essa classe, para essa categoria, a gente vai conseguir. Mas é o meu entendimento, meus irmãos, que apesar de diferente função, as atribuições de cuidar de vida, o pastoreamento, ele é diferente do pastorado, ok? De uma maneira ou de outra, todo cristão, em algum momento ou em longa parte da sua caminhada com Cristo, precisará cuidar de pessoas. Quer seja liderando um grupo de vida, quer seja desenvolvendo um discipulado com um novo convertido, quer seja acompanhando um irmão durante um tempo de aconselhamento em que houve necessidade, quer seja cuidando da sua própria família. A priori, todo homem é um pastor, particularmente depois que casa. É seu papel pastorear sua esposa e, posteriormente, seus filhos. Então, não tem para onde correr. Querer usar o foco principal desse texto como um argumento, dizendo isso aqui não é para mim, não vai funcionar. Semana passada nós vimos abundantemente como essa necessidade interior de Paulo de ser essa pessoa que ele coloca aqui, precisa estar em nós também. Precisa estar em mim também. À medida que Deus vai colocando pessoas na minha vida para eu cuidar, ok? Bem, ainda na primeira página nós temos, eu quero repetir, nossos 3 objetivos. Saber que o comportamento do verdadeiro mestre é evidenciado pelo zelo com a obra e a total submissão à vontade de Cristo. Sentir amor e cuidado pelo ministério cumprido fielmente e repulsa pelos falsos mestres que adoecem a igreja, maculando a suficiência de Cristo na vida dos cristãos. E agir sendo fiel ao verdadeiro ministério para o qual Deus o vocacionou e combatendo os falsos mestres e suas doutrinas enganosas. Então, claro, esses eram objetivos de Paulo, sem dúvida nenhuma. São os meus também. E como eu acho que eu falei semana passada, meus irmãos, eles já eram os meus objetivos antes da minha ordenação. Certo? Então, mais uma vez quero enfatizar, não há como separar o cuidado de vidas e o foco com essas coisas que estão aqui da vida de qualquer cristão. Mesmo que haja uma parcela dentro da igreja, certo? Liderança em geral, que será mais cobrada, eu preferia dizer cobrada de uma forma mais específica, mas não se engane. Todos nós, meus irmãos, seremos cobrados sobre aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Eis a parábola dos talentos. A parábola dos talentos não é em lugar nenhum mencionada que é para uma classe especial. Na verdade, o Senhor está falando com todos os súditos do reino. Então, você conhece a parábola dos talentos? Um recebe 10, outro recebe 5, um recebe 1. Talento era uma medida monetária da época. E aí o Senhor se ausenta, quando volta o que tinha 10, ele multiplicou em mais 10. O que tinha 5 multiplicou em mais 5. Mas o que tinha 1 resolveu guardar, esconder e devolver apenas aquilo lá sem multiplicar, sem produzir absolutamente nada. Então tem muitas lições que podem ser retiradas daí
particularmente sobre o que ele quis dizer, Jesus falando isso para o povo de Israel, mas de forma secundária para nós, tem duas grandes lições. Nem todo mundo vai receber a mesma responsabilidade. Um recebe 10, 5 e outro 1. Então, o seu problema não é quanto você recebeu, isso é com Deus. O Senhor atribuiu a quem Ele ia dar o quanto Ele ia dar, certo? E provavelmente Ele deu menos para aquele que não fez nada, porque já conhecia o camarada, certo? Sabia da índole dele, ou da falta dele, né? E outra lição importante nessa pequena parábola é que o Senhor não espera que você multiplique como o outro, mas dentro daquilo que você recebeu, que é o grande erro do terceiro camarada. Então, meus irmãos, enfim, acho que eu já defendi suficientemente o ponto de que o nosso texto não é apenas para o apóstolo Paulo. Paulo está ilustrando na sua vida para ensinar aos colossenses algo importante, como nós temos visto já na nossa lição, ok? Bem, nós paramos no ponto número 2, ok? Vamos dar uma revisada aqui só no que nós já falamos, nos títulos, melhor dizendo. Ponto número 1, depois da introdução, o título é A Postura do Ministro Diante do Sofrimento, versículo 24. E aí caminhamos para o ponto número 2, a responsabilidade ministerial do ministro, versículo 25 e 26. Vimos que ela é cumprida como um servo da igreja e é cumprida de acordo com o plano de Deus. E aí nós chegamos agora até a página 30, onde está, é cumprida por causa da igreja. Aliás, servo da igreja a gente não viu ainda não, né? Ou viu? Viu sim. A gente parou no... por que eu não marquei aqui errado? Falha nossa. Eu marquei aqui na página errada. Pronto, agora está certo. Por causa da igreja, que é inclusive o slide que provavelmente vai estar lá, isso. Bem, então, é cumprida por causa da igreja. A responsabilidade ministerial de Paulo, aliás, vamos ler na parte de cima primeiro, irmãos. Desculpe, tem que sempre ligar o tic-tac para fazer a conexão com o que eu já falei antes, e aí acaba fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e o Windows trava. Paulo agora nos mostra de maneira clara, mesmo diante do sofrimento, a sua responsabilidade ministerial. Para entendermos melhor essa responsabilidade, faz necessário compreender o que Paulo falou nestes versículos. Aí, pegando o fio da meada tudo que eu já falei agora, finalmente é cumprido por causa da igreja. A responsabilidade ministerial de Paulo, como ministro de Deus, estendia-se à igreja, que fazia parte do plano de Deus. Ele compreendia que os cristãos eram sua responsabilidade, nesse caso, os cristãos de Colossos. Então, é exatamente o que eu estava falando, meus irmãos. Paulo carregava uma pesada carga na preocupação com aquilo que acontecia com a igreja do Senhor. E, é claro, numa dimensão completamente diferente do apóstolo Paulo, eu compreendo o que está escrito aqui. Eu até publiquei alguns dias atrás que eu tenho muita preocupação sobre a igreja local, particularmente a minha igreja local. Tudo que eu tenho feito durante longos anos, às vezes não de forma tão apropriada, mas eu acredito que mais recentemente de uma forma bem acertada, o que eu posso colaborar, contribuir para que a igreja do Senhor melhore. Por exemplo, um exemplo muito prático, irmãos. Eu já falei com alguns, nós estamos no meio de um projeto de publicar um devocional, ou na verdade uma coleção de devocionais para os próximos 5 anos, um ciclo de 5 anos, que depois você pode utilizar novamente, né, o mesmo ciclo depois. Particularmente, eu não precisava entrar nesse trabalho todo. Eu podia pegar 10 irmãos aqui na igreja, certo? 15 irmãos aqui na igreja, fala assim, irmãos, façam cada um 25, 30 devocionais. E bora fazer o devocional da nossa igreja. Editava, imprimia, tem aquela impressora de tanque de tinta, né? Acabou. Faz o nosso. Vamos cuidar da gente. Mas eu sei o impacto
que o devocional teve na nossa igreja, o hábito devocional, não que nós não falávamos e ensinávamos antes, mas de termos um material e falávamos constantemente sobre isso e usarmos para compartilhamento do nosso grupo de vida, eu sei o impacto que isso teve no meu ministério em particular. Porque o monte de ovelha que ficava na proverbial barra do meu paletó, largaram. Porque começaram a descobrir as respostas para os problemas da sua vida diretamente na fonte, na palavra de Deus. Então, eu sei o impacto que tem a diferença de uma igreja que faz devocional, que tem leitura bíblica diária e a que não tem. Aliás, meu irmão, se você está nessa igreja e ainda não entendeu a necessidade disso, eu não sei nem como lhe qualificar. Porque se tem uma coisa chata nessa igreja, é o quanto a gente fala dessa questão. Como é repetido nos grupos de vida. Quando você chega lá em casa para conversar sobre algum problema, você sabe muito bem que uma das primeiras, ou a primeira pergunta que eu faço é: como está a sua vida com Deus? Por quê? Você não cuida lá fora, aí chega no gabinete pastoral que é milagre. É como o camarada que fuma 3 carteiras de cigarro, depois vai no pneumatologista querendo que ele faça mágica e limpe o pulmão dele. Não acontece. Pastor não é guru. O que ele vai falar para você, se for um bom pastor, é: volta, coloca a tua vida com Deus em ordem, vertical, e aí a gente começa a ajeitar o horizontal. Praticamente todos os casos de aconselhamento que eu já acompanhei, meus irmãos, aqui estava ruim. E aí ele reclamava daqui. Não tem como fazer mágica. Então, como eu sei desse impacto, respirei fundo, conversei com um pastor que tem uma editora, estamos nesse projeto que vai ser bastante trabalhoso. Mas, meus irmãos, se a tiragem provavelmente inicial não vai ser muito grande, 1.000, 2.000 unidades, se 2.000 cristãos passarem a fazer o devocional praticamente todo dia, eu estou feliz da vida. Porque eu tenho esta preocupação com a igreja do Senhor. Todos nós precisamos ter, irmãos. Com a nossa, certo? Sim, primeiro. Mas também, o que eu posso fazer para contribuir? É por isso, amado irmão, que eu falo tanto. Fez seu devocional? Compartilha 5, 6 linhas na sua rede social. Em vez de eu compartilhar apenas aquele vídeo do gatinho bonitinho, aquele vídeo do cachorrinho sei lá o quê, ou a sua 30ª selfie, compartilhe algo da palavra de Deus diariamente. Pastor, ninguém lê. Lê sim. Ao longo desses anos, irmãos, inúmeras pessoas vieram me procurar no privado. Eu vi que você conhece a palavra de Deus, eu vi que você é espiritual, eu vi que você é religioso, e a pessoa vem com o seu problema e você aconselha. Pouco importa se a pessoa mora lá em Katmandu. A palavra de Deus, irmãos, hoje vai principalmente por via digital. Mas quantas vezes a gente, posta mais aquela foto, mais aquela sei lá o quê. Esse é um dos motivos que eu particularmente eu não sou fã de Instagram. Dá um trabalhão para colocar texto lá, aí o pessoal só vê a foto e passa. Ai, que foto linda. Túmulo vazio, legal. Leu o texto? Não sou muito fã, não. Só confesso a você. O meu é vaziozinho. Ponto aqui, irmãos, é que a gente precisa impactar a nossa geração. Paulo era preocupado com isso. Paulo tinha consciência, meus irmãos, que ministerialmente isso não tem nada a ver com cargo na frente do seu nome. Você nunca se aposenta. Eu posso até um dia deixar de ser pastor, presidente da igreja, qualquer coisa assim, mas aposentar-me, não. Agora, se a sua vida gira em torno do seu emprego, e um dia você vai se aposentar dele, sua vida vai perder sentido. Porque é só isso que você se gasta, é só isso que você se ocupa. Provavelmente, mais um pouco, se não já agora, Paulo não podia exercer sua profissão, ele era fazedor de tendas. Ele não morava numa época que você podia comprar um óculos para enxergar de perto. Então ele não conseguia mais costurar direito, fazer o trabalho direito. Para a profissão dele, Paulo era inútil, mas ele não era inútil para o ministério. Então, meus irmãos, há muita coisa aqui para nós pensarmos na nossa vida. Olha o que ele coloca aqui, a expressão concedida para convosco, que na nossa NVI está de apresentar-lhes,
No original significa uma pessoa designada para uma tarefa específica, que de modo especial beneficia uma pessoa ou um grupo de pessoas. Diante disso, Paulo deixa claro para a igreja de Colossos que ela também era parte da sua responsabilidade ministerial, pois a sua vocação tinha o objetivo de trazer benefícios para os cristãos. Sabe, irmãos, nós, com certeza, eu falei já algumas vezes isso, nós não vamos ter um nome que vamos deixar para a história. É muito provável que mesmo numa época de internet, mas uns 10 ou poucos anos depois da sua e da minha morte, ninguém vai realmente lembrar da gente. Ano passado nós perdemos um pastor num acidente de moto. Ele era muito ativo na sua rede social, publicava bons textos, mensagem. Claro, eu muito lamento, né, muita tristeza e votos de consolo do Espírito para a igreja e para a família. Tará, pum, poeira baixou. Se eu tiver que, inclusive, lembrar o nome dele completo para buscar o perfil dele, talvez eu não vá lembrar direito. Por quê? Assim somos nós somos esquecíveis. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Uma das pessoas que mais marcou a minha vida foi o fundador do nosso seminário. E ele ainda é vivo, esteve aqui em Boa Vista, foi no aniversário da MEVA, não lembro se foi 2018, 2019. E eu prometo a vocês, enquanto eu estiver vivo, mesmo que o seu Davi não esteja mais conosco, Davi Cox, eu jamais vou esquecer as marcas que não só ele, mas tem outros, deixaram na minha vida. Eu acho que eu fui aluno dele em uma matéria, se muito, porque ele era diretor do seminário, não tinha tempo para lecionar. Talvez eu tenha assistido algumas capelas com ele, não pregava constantemente na capela, mas a vida dele fala tão alto. A igreja brasileira não tem ideia do impacto. Vocês são impactados pela vida do Davi Cox e nem o conhecem. É isso que é o legado que Paulo está dizendo aqui. Um monte de gente em Colossos, quando estavam lendo a carta, perguntaram assim, quem é esse cara? Quem é Paulo? Não tenho a mínima ideia, conheceu Epáfras. Mas Epáfras havia sido impactado por Paulo. Nós vamos deixar marcas na vida das pessoas, mas agora nossa grande pergunta é, qual qualidade de marca? Que tipo de marca nós vamos deixar na vida das pessoas? Qual o impacto que nós vamos ter? Impactos positivos ou impactos negativos? Eu não sei se não é tão ruim assim, ou nenhum. Nada de impacto, nada de nada, né? Não influi nem contribui. Blá, bege. Deus nos permita, irmãos, e eu digo isso com muito temor, que isso não seja realidade na minha vida nem na sua. Ainda a responsabilidade ministerial dele é cumprida por causa da palavra de Deus. Uma das facetas da responsabilidade ministerial de Paulo era o anúncio da palavra de Deus aos gentios. Quando ele teve seu encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, foi vocacionado especificamente para isso, para levar a palavra ao povo de Israel e aos gentios. Para que a palavra de Deus fosse cumprida, ela precisava ser anunciada independente da raça, nacionalidade ou posição social. E aí nós temos aqui um breve comentário do pastor Augusto Nicodemos. A missão de Paulo no mundo era exatamente proclamar abertamente as boas novas. Ele foi chamado para dar cumprimento à palavra de Deus e explicar que é Jesus, na verdade, quem é Jesus e o que ele fez. Irmãos, às vezes a gente acha que quando a gente, por exemplo, na época de Páscoa, publica alguma coisa sobre a Páscoa, a gente está meio que chovendo no molhado, né? As pessoas já sabem disso. A gente vive num país cristianizado. Mas se você pensa assim, você não podia estar mais longe da realidade e mais errado do que tudo. Isso não é verdade. É só você prestar atenção naquilo que é publicado por aí. A coisa está tão feia que até no meio evangélico, às vezes eu vejo assim, né? Morreu a personalidade, como se chama aí, a celebridade tal, né? Aí morreu aquele ator que o camarada acompanhava desde a sua meninice e tal. Era um cara de gente firme, né, e tal. Beleza, pá. Aí o camarada coloca assim, descanse em paz, guerreiro. Como?
Desculpa, irmãos, a falsa sensibilidade, mas ele está no inferno. Ah, pastor, não julgueis. Não, não julgar não, irmão. Só tem dois destinos. Agora a gente começou a promover celebridade a santo. Camarada viveu uma vida longe de Deus, às vezes com drogas, com promiscuidade e tudo mais. Ah, morreu, virou santo. Você está confundindo, ele era santo naquele filme que ele fez. Na vida real, ele era uma pessoa comum, como qualquer outro perdido. Aí quando eu vejo crente botar uma coisa dessa, você vê o nível de analfabetismo espiritual e bíblico dos nossos dias. Ah, pastor, o senhor está levando isso muito a sério. Não, irmãos, descanse em paz, é impossível para o ímpio. É o que a Bíblia diz. E é por isso que a pregação do Evangelho é tão urgente, porque é isso que a Bíblia diz. As pessoas estão perdidas, sem Deus e sem salvação. Aliás, outra coisa que eu já fui criticado nas redes sociais por afirmar. Estava fazendo um post anos e anos atrás sobre a realidade da vida após a morte e mostrando claramente que só há dois caminhos e que só há um caminho para chegar ao caminho certo. E como que a fé cristã é excludente e exclusiva. Não é um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Não tem, todos os caminhos levam a Deus. Peraí, na verdade todos os caminhos levam a Deus, né? Mas só um faz você chegar lá do jeito certo. Todo ser humano vai comparecer diante do trono de Deus. Então, realmente, o budismo leva a Deus, mas você vai estar do lado errado da equação. O ateísmo leva a Deus, mas você vai estar do lado errado da equação. Pastor, é por isso que as pessoas não gostam do senhor e da nossa igreja. Eu estou fazendo concurso de simpatia por acaso? É isso que a Bíblia diz, irmãos, e a gente não afirma mais essas coisas. Paulo, meus irmãos, ele pregava todo o conselho de Deus. Ninguém está dizendo para você ir para praça pública, hoje, que é a rede social, jogar fogo e enxofre em cima das pessoas. Não, apenas compartilhar a verdade. Compartilhar aquilo que a palavra de Deus coloca. A exclusividade do Evangelho, a sublimidade do Evangelho e a incredulidade minha do Evangelho. Eu quero me dizer como ele é inacreditável. Como que um Deus perfeito dá a si mesmo na Páscoa por mim? Como isso? E às vezes, meus irmãos, a gente acha que o mundo já sabe o suficiente, já tá saturado do Evangelho. Não, irmãos, o mundo está saturado de um caguete, de uma caricatura evangélica. Isso ele está saturado. De profeta que vem avisar de vez em quando que o mundo vai acabar. Um amigo meu fez um post, eu achei engraçado, né? Ele conseguiu lembrar quantos anos teve alguém que disse que o mundo ia acabar. Aí estava lá, 90 e tantos, sobrevivi, sobrevivi, né? 2021, sobrevivi. Passou mais uma profetada da final do ano, da final do mundo, né? E cá estamos nós. Mas eu fiquei assustado da quantidade de gente que estava acreditando e compartilhando isso. E eu ainda dou azar de compartilhar comigo. É tipo alguém mandar foto de picanha para vegetariano. Porque, irmãos, eu gosto, não gosto, eu não mando assim um joinha, um amém, mãozinha. Eu fico assim, meu querido, vírgula. Não, se a pessoa está me mandando é porque ela quer me ensinar alguma coisa, concorda comigo? Então eu estou no meu direito de ensiná-la também alguma coisa, segundo aquilo que a palavra de Deus coloca. Uma das pessoas que eu falei disse, pastor, mas a Bíblia diz para nós não desprezarmos as profecias. Eu falei, meu Deus. Me responder com texto fora do contexto é dar um soco na vesícula biliar, não é possível uma coisa dessa. Eu falei, querido, então vamos fazer o seguinte, dia 30 a gente se fala. Eu como o meu chapéu se o mundo acabar dia 30.
Essa é a convicção que eu tenho, meus irmãos, de quanto essas besteiras são besteiras e causam impacto. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? A igreja de Colossos estava começando a ouvir besteira. Você se converteu? Maravilha. Você já é circuncidado? Os judaizantes estavam trazendo essas besteiras. Já os gentios estavam trazendo o conhecimento do proto-gnosticismo e trazendo a bagagem greco-romana para dentro da igreja. E sim, era uma igreja nova, uma igreja ainda inexperiente, mas eu poderia mencionar, irmãos, que nós não somos uma igreja nova, não somos uma igreja inexperiente. O evangelho está por aí há milhares de anos e centenas de anos no Brasil e a gente continua cometendo as mesmas besteiras. Alguns dias atrás mandaram um link. Eu consegui assistir 8 minutos, irmão. Depois eu falei assim, porque eu já conheço o camarada. É um jovem pregador lá de Angola, parece. Angola ou Moçambique, pelo sotaque. E porque ele, toda a plateia é negra. É Angola ou Moçambique, eu acredito. Talvez Açores, mas eu acredito que não. Irmãos, 8 minutos. Tu não consegue espremer um grama de Bíblia. Nada. Palavra motivacional. Conselhos que dados numa palestra, numa empresa, ótimos. Não tem aquele pessoal que a empresa contrata para dar aquele up na equipe, né? Botar a equipe para produzir. Ótimo. Na empresa, não na igreja. Onde o nosso papel, como Paulo está colocando aqui, ó, é cumprido através da palavra e não de qualquer palavra. E aí eu disse para ele, querido, eu já conheço esse rapaz, ele já está sendo compartilhado bastante, infelizmente. Acho que a África cansou de importar o que não presta do Brasil e está agora exportando para cá, para a gente pagar pelo que a gente tem feito. Porque um monte de besteira nossa já está lá, em Angola e Moçambique. Agora estão devolvendo as besteiras para ver o dano que a gente causou, particularmente aos países de fala portuguesa lá, né? Aí eu perguntei, você notou que o irmãozinho querido não citou a Bíblia? E o vídeo tinha uns 20 minutos, eu falei, no resto melhora? Não. E é isso que o povo está se alimentando. Aí eu pergunto, meus irmãos, o que você tem feito com o conteúdo que você tem recebido? 13 mensagens positivas, não sei quantas EBDs teológicas. Vamos para a nossa 14ª conferência, incluindo a das mulheres. O que você tem feito com o tamanho conteúdo? Engordar? Ou você caiu na ilusão que você estava recebendo tudo isso apenas para você? Você já pensou, meus irmãos, o dano que teria ao Evangelho se o apóstolo Paulo pensasse assim, que estava recebendo toda aquela revelação, no caso dele, né, apenas para si? Porque é o que acontece quando eu acho que tudo que eu tenho recebido é para mim, em lugar de ser canal para abençoar a vida dos meus irmãos e a vida de outras pessoas também. Cumprimos, irmãos, esta responsabilidade por causa da palavra de Deus. Continuando ainda no mesmo tópico, mas qual era o conteúdo dessa palavra de Deus? Como o próprio Paulo expressa no versículo 26, que é o mistério. Mas o que seria esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos? Como podemos ler no versículo 27, esse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É um mistério, meus irmãos, que significa a presença do impensável, do incrível dentro de nós. É evidente que esse mistério é o próprio Cristo, outrora oculto, mas agora revelado ao mundo, em especial aos gentios, pela pregação da palavra de Deus. Paulo entendia que era sua responsabilidade anunciar esse mistério a todas as nações. Então, novamente, as pessoas estão conhecendo a Jesus, estão conhecendo a Cristo através da minha vida. As pessoas estão sendo impactadas através daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, me ensinado, me dado possibilidade de aprender.
Eu acho interessante, irmão, esse versículo, só para ilustrar aqui como é que a gente pode ver uma compreensão humanista das pessoas. Quando eu era mais novo, eu fui num evento, num culto, um congresso, não lembro bem, e o pregador usou esse texto. E aí ele falou o seguinte, que Cristo em vós, em vocês, é a esperança da glória. Aí o que ele disse? Que os anjos de Deus e os nossos irmãos que já foram, estão lá no céu, olhando para você dizendo, vai, você consegue, você vai. Eu não estou brincando. Nós somos a esperança, entendeu? Nem isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o fato de Cristo estar em nós é a nossa certeza de que estaremos na glória. É isso que o texto está dizendo. Porque é o que significa esperança. Ele entendeu que o céu estava colocando a sua esperança em nós. Eu só tinha poucos anos de idade, mas eu fiquei olhando aqui, sabe quando o negócio entra desafinado no seu ouvido? Falei, é uma coisa errada esse trem aí. Eu levei uns anos para entender exatamente o que estava errado, mas é isso que as pessoas estão sendo alimentadas. Quando o que Paulo está dizendo o quê? Pregue a Cristo. No final da sua vida, Paulo vira para Timóteo, seu mais conhecido filho na fé. E o que Paulo fala a Timóteo? Ele fala algo... Eu acho incrível a sutileza da importância dessa frase. Lembra-te de Jesus Cristo. Paulo já havia falado inúmeras vezes sobre Jesus na sua carta, na primeira, na segunda. Ia falar depois de novo. Mas ele fala o quê? Lembra-te de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, pastores, obreiros, missionários, às vezes eles estão tão ocupados com a obra de Deus que eles correm o risco de negligenciar o Deus da obra. Talvez seja isso que estava na mentalidade, no pensamento de Paulo. E às vezes acontece com outros também. Nós somos tão ocupados com a nossa vida e às vezes até trabalhando na igreja, que esquecemos, irmãos, que tudo isso é por causa dele. Ele é a razão de estarmos reunidos aqui. Ele é a razão de a gente ter assumido e aberto uma congregação. Ninguém está expandindo o nome de igreja, ninguém está expandindo o nome de algum pastor ou ministério. Ele é a razão de você passar durante a semana compartilhando a palavra, para que as pessoas possam conhecê-lo. Que é o que está em João capítulo 17. A vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Fazê-lo conhecido de forma correta é o que deve motivar a nossa vida a compartilhar a palavra de Deus, para que outros possam ter o conhecimento desse mistério, da presença de Cristo, como a esperança, como a certeza da vida eterna. Como a gente pode ver, meus irmãos, o ministério de Paulo não era complexo, ele era até simples. Olha as razões da responsabilidade dele. Servir a igreja, a palavra, os irmãos. Não há mistério, desculpe o trocadilho, não há nada complexo aqui. E aquilo que ele ocupava, a gente ocupa também. Olha a nossa aplicação aí logo abaixo. Infelizmente, esse modelo vocacional apresentado por Paulo parece surreal. Olhamos para pastores que parecem viver um modelo de ministério totalmente oposto a esse. Eles não cumprem seu dever de servo, não compreendem a extensão das suas obrigações dentro do plano soberano de Deus, não assumem a responsabilidade espiritual pela igreja e não andam conforme a palavra. Ao contrário, servem a si mesmos, buscando seus interesses e deixam que igrejas morram à míngua, desonrando o evangelho. É nisso que tem repousado sua esperança como nascido de novo? Que o Senhor afaste do meio da igreja esses falsos mestres e trabalhe no coração de cada ministro para que eles, a cada dia, reafirmem a supremacia de Cristo em suas vidas e ministérios. Você e sua igreja têm orado por isso? Então, é claro, o nosso autor aqui, ele vai para um extremo, inclusive classificando como falsos mestres, e muitos deles realmente são, que usam a palavra, a igreja e tudo aos seus próprios interesses, muitas vezes materiais, com certeza. Mas vamos aqui para uma coisa mais nossa, irmãos. Eu não acredito que todos os pastores que incorrem em alguns desses erros sejam falsos mestres. Essa semana,
não lembro quem foi exatamente, sim, foi o nosso presidente, pastor Edmilson, presidente da denominação atualmente, né? Aqui no nosso estado. Ele publicou um vídeo muito bom de um médico, lá de Curitiba. Esse médico falava como pastores têm chegado ao seu consultório com diversas, palavra da moda, comorbidades, né? Diabetes, pressão alta, obesidade, e estresse, depressão e assim por diante. E ele cita uma lista lá de coisas aonde estatisticamente, comparado com outras profissões, os pastores têm apresentado muito mais. Bem, até aí não era novidade para mim. Mas é engraçado que ele começa a dar conselhos muito pertinentes sobre como evitar isso. E aí eu aproveitei, irmãos, e compartilhei com outros grupos de pastores que eu participo, e compartilhei um áudio interagindo com aquilo. E o que eu estava falando ali, meus irmãos, é que o grande problema é que muitas vezes nós temos trazido para o nosso ministério, e eu estou falando de toda a igreja, uma performance humana, ou humanista, se você preferir, onde cobramos de nós determinados resultados. Quando você não encontra na palavra de Deus, em nenhum lugar, cobrança por resultados. Nós somos chamados e cobrados a sermos fiéis. Resultado é com Deus. Só que nós invertemos a ordem em muitas igrejas. Nós buscamos os resultados e nem sempre nos preocupamos com fidelidade. Tempo atrás, um irmão me procurou. Ele está estudando para um curso teológico e perguntou o que eu achava se esse comportamento era normal. Aí eu falei, o que é, meu irmão? Não, o pastor chegou para mim no começo do culto, 10, 15 minutos antes de começar o culto, virou para mim e disse assim, irmão fulano, esse pastor trabalha secularmente. Só que o irmão que estava me contando também trabalha secularmente. Chegou para ele, irmão, essa semana foi muito corrida para mim, eu não tive tempo de preparar a mensagem. Irmão, pode pregar? Irmãos, eu confesso a vocês que estão naquele momento em que eu dá vontade de com licença, o celular está tocando. Oi, alô? E saí, porque eu não queria participar daquilo ali. Esse é o perfil, meus irmãos, de alguém que não compreendeu. Porque aquele pastor passou a semana comprando material de construção para a igreja, indo atrás de sei lá de quem para consertar não sei o quê. Se ele tivesse tomado aquilo e entregue para um irmão, uma irmã, oh, irmão, tá aqui a lista de compra, vai lá na loja tal e compra isso, faça aquilo. E ele tivesse se ocupado com aquilo que a palavra diz que ele deveria ter se ocupado, ele não teria chegado no domingo e tentado jogar a responsabilidade para alguém. Que detalhe, passou a semana trabalhando igualzinho a ele. Se ele não teve tempo, o outro também não teve tempo, estava trabalhando. Aí eu falei para o irmão, olha só, só vou lhe dizer que não está certo. E vou resumir a minha opinião por aí, porque, sinceramente, vai sair mais nada melhor do que se eu continuar falando. Tamanha a minha indignação, irmãos, com a situação. E eu queria dizer para os irmãos que é raro isso acontecer. Mas por quê? Porque nós estamos invertendo os papéis. Nós fazemos isso quando nós programamos tudo de um evento, mas não há conteúdo bíblico naquele evento. As flores estão lá, a decoração está lá, é tudo bonito, mas cadê o que realmente importa? Eu participei também de organização de evento uma vez, estava lá, comissão disso, comissão daquilo, e eu estou deixando o negócio ocorrer, e eu perguntei assim, irmãos, quem vai ser o pregador? Não, porque o irmão me perguntou se eu poderia participar da comissão tal. E eu confesso aos irmãos, eu nem sei se eu vou estar aqui. Como assim, pastor Joveci? Não, eu queria saber quem é o pregador. Na minha cabeça eu estava dizendo, vim passar 2, 3 noites, 4 noites, eu vou ouvindo besteira, não vou vir não. Vou fingir lesão e pedir substituição. Estendi o músculo, deixa eu sair, entra outro. Não, nós ainda não pensamos nisso. Então começamos errado, irmão. Primeiro a gente pensa quem vai trazer a palavra. Porque é isso que importa. O resto... Um dia acabou a luz aqui,
Nós interrompemos o culto, porque logo ia ficar quente, né? Interrompemos o culto, irmãos, calma, vamos ligar o celular e tal. Diante da falta de energia, vamos passar diretamente para a palavra. Não tem mais sentido fazer mais nada. E depois deixar sem tempo a palavra porque ficou quente demais. O ponto aqui, meus irmãos, é como que essa centralidade de Paulo, a igreja tem esquecido e virou uma empresa de eventos. Onde quem faz a programação mais maneira, quem faz a programação mais animada, quem faz o evento mais sei lá o quê. E a palavra é negligenciada vez após vez após vez. Irmãos, o objetivo aqui do nosso autor, eu tenho certeza, não é apenas que a gente olhe para aqueles que estão porventura fazendo errado, como com certeza existe, o texto aponta, mas em que, pela graça de Deus, eu vou me diferenciar desse comportamento. Essa deve ser a nossa aplicação pessoal. Muito bem, irmãos. Virando a página aí, nós chegamos ao nosso terceiro e último ponto, o propósito ministerial do ministro. Versículos 28 e 29 para nós encerrarmos. Nos versículos 28 e 29, o apóstolo dos gentios continua mostrando aos seus leitores como é o ministério apostólico centrado em Jesus Cristo e começando a mostrar como o ministro cumpre o seu propósito. Como eu disse, ele está fazendo isso, desculpe, irmãos, para servir de exemplo àqueles que estariam recebendo essa carta, olhando para que eles olhassem para a sua própria vida. Exortando, estimulando, encorajando, aconselhando. A palavra admoestando, que não é a que está usada na nossa tradução, né? A nossa tradução usa outra coisa, usa advertindo, certo? A palavra admoestação, até botei aqui a opção de tradução de outra versão, botei no slide, usada por Paulo aqui significa justamente advertir, estimular, encorajar uma pessoa ou um grupo de pessoas, nesse caso. Cristãos, nesse caso cristãos e a Igreja de Cristo, respectivamente. Paulo, como um bom ministro de Cristo, compreendia que advertir, estimular e encorajar fazia parte do seu ministério apostólico. Paulo entendia a importância da admoestação, da advertência, no ministério, ao ponto de estimular os dois jovens pastores, Timóteo e Tito, a prática da exortação em seus respectivos ministérios. Aí está os textos para vocês confirmarem. As cartas paulinas são as provas mais evidentes que temos de que Paulo preocupava-se em admoestar as igrejas de Jesus Cristo espalhadas, né, pelo Império Romano. Agora, olha que interessante, irmãos. Paulo não estava longe do que Jesus faz. Boa parte do ministério de Jesus em vida, aqui, né, eu quero dizer, foi exortação, admoestação. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ele advertia as pessoas sobre o seu comportamento. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos e a água e a casa ficou firme. Aquele que ouve e não as pratica é como aquele que constrói sua casa sobre a areia. A advertência, a admoestação. E aí quando ele já está morto e ressuscitado, Apocalipse capítulo 12, capítulo 3, o que é que você encontra? 7 cartas que ele escreve às igrejas. Há elogios, mas também há o quê? Admoestações. Por que eu estou destacando isso tanto, irmãos? Porque nós vivemos dias, certo? Do não julgueis. Eu até fiz um post uma vez, eu fiz um print da minha Bíblia, de Mateus 7. Aí botei num programa de edição e rabisquei todo o versículo, toda a página. Rasurei tudinho. Deixei só de fora o quê? Não julgueis. É assim que as pessoas leem esse texto hoje, não leem o contexto, não leem o significado e não leem o resto da Bíblia toda. Porque aparentemente Paulo julgava pra caramba. Jesus poderia, porque eles vão dizer que é Deus, então está tudo ótimo. Mas e Paulo? E Pedro? E Tiago? Irmãos, a carta de Tiago, você depois vai tomar um torcilax e um musculare. É só paulada, é só voadora, né? Adúlteros! Aí o pessoal lendo a carta, ei, na cara não para não estragar o velório.
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiaguinho. Eu fico pensando, Tiago escrevendo para a igreja de hoje, para o mundo de hoje. Ah, Tiago, mais amor. Não julgueis. Porque qualquer admoestação que você traz hoje é encarada dessa maneira. Qualquer verdade que você coloca hoje é encarada como algo intolerante, intransigente, politicamente incorreto. Satanás, meus irmãos, ele é muito esperto. Você pode falar tudo dele, mas só não chame o diabo de burro, porque isso ele não é. Ele trabalhou a sociedade e a cultura de maneira perfeita para chegarmos até onde nós estamos aqui. Queridos, o estado da sociedade hoje não é coincidência, é projeto. Certo? Na educação, na cultura, é projeto. Nós não chegamos por acaso aqui. Quem já tem algum tempo de vida, né? Posso até não aparentar, mas eu tenho. Você lembra na época, meus irmãos, em que você podia brincar com determinadas coisas e todo mundo era amigo. Hoje todo mundo está ofendido. Eu tinha um amigo de infância, 2 amigos. O Jorge era negro e o outro, que agora me faz a palavra, era gordinho. Então, ele era chiclete de asfalto e o outro era rolha de poço. E eu era filé de borboleta. E todo mundo era amigo. Todo dia estava jogando bola junto. E a gente jogava numa ladeira de paralelepípedo. Quando a bola rolava, e era culpa do outro que eu não lembro o nome agora, a gente... Agora vai lá, rolha de poço, vai lá emagrecer uns 10 quilos, você jogou a bola. E ia lá e ele... Mamãe, me chamaram de... Não tinha essa não. Essa besteira dos nossos dias, em que todo mundo é magoado, todo mundo é feridinho por palavras. Quanto que nossos antepassados mentiam a idade para poder lutar contra os nazistas. Sabia disso? Menino, quantos anos você tem? 18, senhor. Menino, você tem cara de 15 anos, 16 anos. Não, tenho 18, senhor. É, tá bom. Então aqui, toma um fuzil e embarca que você vai para a Alemanha, vai para onde? É. Hoje todo mundo é dodói. E dentro da igreja também, meus irmãos. É só você começar a falar a verdade. Você não precisa levantar a voz, você não precisa chamar algum tipo de adjetivo às pessoas, não pode ad hominem de jeito nenhum, não ataque as pessoas. Fale a verdade, é o suficiente. É o suficiente. Outro dia botaram uma foto num grupo que eu participo, vinha 2 meninos, né, provavelmente de uns 4, outro de uns 7 anos, e a foto estava vindo de lá para cá, e aqui estava a mãe com a varinha aqui atrás. Ó. Aí a legenda era uma brincadeira dizendo assim, esse é o pior bloqueio de estrada que existe. Ai, os comentários. Por que eu leio os comentários? Quem já apanhou de varinha de goiaba aqui? Além de mim. Certo? Tá traumatizada, Vanessa? Tá revoltada com a vida? Precisa de terapia? Terapia foi o... Exatamente. Aí o pessoal, não, um mimimi imenso. E essa foto claramente era tirada no Brasil. Você notava, né, as características assim do local. E esse site não é. E aí alguém colocou assim, você sabe de nada, minha mãe mandava eu ir buscar a varinha ainda que eu ia apanhar. Aí a mãe gritava assim, essa não, essa aí, a outra do lado. E por que nós chegamos até esse ponto, meus irmãos? Porque é projeto. E aí você leva isso para dentro da igreja. Quando alguém fala a palavra inferno, o pessoal já fica incomodado. Há muitos anos atrás, não sei quem falou para mim que ficou
surpreso consigo mesmo, porque na mensagem, e era parte do texto, eu falei sobre condenação eterna. Isso não foi no outro prédio. E ela tinha levado uma visitante. E na mente dela, imediatamente, ela pensou assim, poxa, logo hoje que eu trouxe fulano, a pastora tem que falar de inferno. Você parou para pensar primeiro que eu não tinha a mínima ideia quem era que estava sentado ali. Você parou para pensar que o Deus que está no trono falou assim, hoje eu vou pedir meu céu falar sobre isso, porque eu quero que ele ouça. Outro dia nós tivemos aqui, não sei quem trouxe, um biólogo. Ele veio na mensagem de Gênesis capítulo 1, descia a lenha na mentira da evolução. Com classe, cara. Né? Claro. Não desci do salto, foi tudo tranquilo, mas desci a lenha. Nem lembro quem foi que trouxe esse visitante. E disse que ele gostou muito do culto, da prédica, oratória, não sei o que. Mas ele é muito radical nas ideias dele. Muito obrigado. Alto louvor. O que ele queria? Pregando em Gênesis capítulo 1, eu contemporizasse e falasse que, olha, alguns acham, outros já acham, alguns pensam. Não. O que está no texto é o que está no texto. Mas nós vemos uma época, irmãos, que as igrejas estão diluindo a mensagem e adaptando a sua forma de culto para agradar as pessoas. E tem nome isso daí, claro, tinha que vir nos Estados Unidos, né? Desculpe aí meus amigos americanos, mas 70% das tranqueiras do meio evangélico vem de lá. Aí a gente dá uma repaginada e exporta para a África. Tem um nome, que é a igreja que é seeker friendly. Seeker é aquele que busca. Friendly é amigável. Amigável é aquele que busca. Igualzinho à igreja de Jerusalém. Só que não. Igualzinho à igreja do Novo Testamento. Só que não. Meus irmãos, Paulo não era seeker friendly nem na sinagoga. Ele ia lá na sinagoga onde ele era só um visitante, diga-se de passagem. Aproveitava seu status de visitante, isso era comum. Quando chegava um judeu de outra cidade, né, todo mundo estava muito acostumado de ouvir todo mundo aqui, tá? Vamos ouvir o irmão que veio lá de Jerusalém. Jerusalém, olha só. Aí Paulo, ó, lhes anunciava a Jesus como o Messias, o Messias. E às vezes fazia isso durante um monte de sábados, um monte de semana. Ele não se preocupava em agradar. Na verdade, ele diz isso mesmo. Se ele estivesse agradando, por que ele estaria sendo perseguido? Obviamente que ele não estava. Então, meus irmãos, essa atribuição de advertir ou admoestar é parte integrante do trabalho ministerial meu e seu. Ensinando. Paulo apresenta mais um aspecto que contribui para o propósito do ministério pastoral, que é o ensino. Ele sabia que o ensino era a parte fundamental do ministério apostólico. O ministro que não se preocupa com essa área do ministério na igreja local não está cumprindo o propósito do ministério pastoral. Mas ele dá sopa para os pobres. Não importa. Não está cumprindo o propósito do ministério pastoral. Quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, passamos por esse texto na exposição de Atos, na cidade de Mileto, ele afirma que sua consciência estava limpa e o dever cumprido em relação àquela comunidade de discípulos. E um dos motivos que o levava a essa certeza era o fato de ter ensinado a igreja, tanto publicamente quanto de casa em casa. Meus irmãos, é claro que isso primeiro se aplica à função de ensino na igreja, os pastores, os presbíteros, sem dúvida nenhuma. Mas você já parou para pensar que você passa com seus filhos horas a mais do que qualquer professor de EBD pode passar com ele? Muito mais. Com a sua família, com as pessoas que moram perto de você e tal. Quanto tempo às vezes a gente perde? Eu confesso aos irmãos, se eu pudesse voltar um pouco no tempo, eu teria investido mais na vida dos meus filhos. Provavelmente eu teria que refazer essa viagem várias vezes, porque eu dificilmente me viria por satisfeito. Porque é um ministério, meus irmãos, que nunca de verdade termina. Ensinar outros, instruir outros. Mas particularmente, irmãos, em relação ao ministério,
é muito complicado para a maioria dos pastores compreender isso, quando a pressão da maioria das igrejas é por crescimento. Uma igreja agora que eu conheço escolheu um pastor novo. Ficou sem pastor lá no começo da pandemia, foi embora, aí passou a pandemia todinha, aproveitando que estava nessa situação para orar mais tempo, beleza? E aí escolheram um camarada. Aí eu perguntei para os irmãos, já escolheram? Tá, escolheram por quê? Ah, porque ele tem um histórico de fazer a igreja crescer. Meu Senhor da glória. Como, irmãos, nós somos atraídos por coisas que não importam. Como assim, pastor? Fazer a igreja crescer não importa? Queridos, Edir Macedo faz a igreja crescer. O chapeleiro maluco faz a igreja crescer. Fazer a igreja crescer é fácil. Prometa um monte de coisa que depende da fé das pessoas. Ofereça cursos legais que prometem soluções mágicas para os casamentos, para a criação de filhos. Ofereça tudo isso. Entule a igreja de opções. E você vai encher bancos. Não tenho a mínima dúvida disso. Porque nós já fizemos isso. Esta igreja, no primeiro ano, cresceu 400%. Deve ter um monte, mas eu não conheço muitas igrejas que em um primeiro ano de existência cresce 400%. Que passa de um grupo de menos de 20 para um grupo de quase 80 pessoas. Ou mais de 80. Como é que faz? Entule a igreja de tudo que é interessante, tudo que chama atenção, tudo que atende ao comichão dos ouvidos, à coceira do ouvido. Agora, lá na frente a conta chega, e chegou no nosso caso. Foi inclusive uma coisa que eu coloquei nesse áudio que eu mencionei por causa daquele vídeo do médico. Que eu falei, muitos de nós estão nesse quadro aí de hipertensão, de estresse e tudo mais, porque você está tentando fazer coisas que Deus não lhe disse para fazer. Mas tem negligenciado coisas que de fato Deus disse para fazer. E eis aqui o ponto principal. Mas eu quero, irmãos, falar outra coisa a respeito disso. Eu quero de novo pedir a você a sua misericórdia para usar a mesma ilustração. Um dos hospitais mais famosos do Brasil é o Albert Einstein, no São Paulo, correto? Até brincaram uma vez, teve um político aqui que não foi se tratar no SUS nem no particular aqui, mas foi se tratar lá em São Paulo, no Albert Einstein. Aí você está doente e vai para o hospital conceituado, famoso. E aí eu ligo para você. Chegou em São Paulo, irmão? Chegou, Léo, joia. E a poluição tá ruim? Sempre foi. Beleza. Chegou no hospital, cheguei. Onde é que você está? Eu estou aqui, pastor, na recepção. Ok? Vai demorar muito? Não sei, eu estou aqui há 15 horas na recepção. Ok? Esse é o Albert Einstein. Você não leva 15 horas para ser atendido. Estou pensando que você está onde? No Hospital Geral de Roraima? Estou brincando, mas... É mais que 15 horas. Não, estou brincando também. E aí você está lá e 15 horas, mas por quê, irmão? Não, já estou satisfeito, né? Pastor, sou uma pessoa bênção. Eu, que um machuzinho tal de Roraima, eu estou no Albert Einstein, em São Paulo, na recepção. O senhor tem que ver. Que recepção? Tem cafezinho, tem não sei o quê, para tomar um café da manhã se quiser, ar-condicionado, tudo no granito, a coisa mais deslumbrante. É uma recepção. Vou lhe dizer, pastor. Eu já tirei até selfie, botei no Instagram. Tá, mas quando é que você vai ser atendido? Você está muito doente. Ah, isso não importa, importa que eu estou aqui. Muitos de nós, em igrejas saudáveis, somos exatamente assim. Você está feliz por estar lá, mas não está tomando remédio, não está se medicando. Como já tenho desabafado várias vezes, meus irmãos, nós temos tido uma frequência limitada por causa da pandemia. Muitos irmãos estão cuidando de outros, alguns estão enfermos. Pela graça de Deus, estamos em termos de participantes da igreja, todos aqui. Mas acontece. Aqui que, sinceramente, nós da equipe ministerial esperamos, numa segunda-feira, numa terça, quarta já começa os grupos de vida, que o nosso vídeo lá da mensagem domingo, como dizem os jovens, possa bombar, né?
Mas quando eu verifico lá, tão poucas visualizações, irmãos, e o pior, boa parte daquelas visualizações nem são daqui. É de gente do Brasil inteiro, que ainda tenta ir para a igreja, onde eles congregam, mas ouve tanta coisa fora da palavra, que na segunda-feira procura alguma coisa para ouvir, para assistir. Então, meu querido irmão, não se ofenda não, mas isso é parte daquilo que a gente está falando da admoestação. Pouco importa se seu nome está na membresia. Pouco importa se você tem frequentado aqui há 5, 6, 7 anos. O que você tem para apresentar? Não apenas em conhecimento, mas em uso deste conhecimento. Eu tenho fé em Deus, meus irmãos, que nós não estamos fazendo um trabalho em vão. Mas eu acredito que esse trabalho, eu me refiro a nós como igreja, ele poderia ser melhor aproveitado. Eu sei que demorou, não foi culpa nossa. Mas nosso devocional já está aí há 2 ou 3 semanas, Thiago. 2 semanas. Precisa levantar a mão, não, irmão. Isso aqui não é, o objetivo não é você se expor, mas você já pegou o seu. Porque no dia que chegou, eu já peguei o meu. Mas de repente você é de uma outra categoria de crente, né? Você não precisa dessas muletas, dessas ajudas. Você está muito bem. Então, desculpe aí. Então, desculpe a severidade, irmão, daquilo que eu estou falando, mas crescimento espiritual, especialmente no cenário que eu estou pintando aqui para os irmãos, que acontece no meio evangélico hoje, ele é extremamente sério. Porque senão vamos perder o nosso tempo e perder as nossas oportunidades. Isso será muito triste. Bem, o propósito ministerial dele também é levar os cristãos à maturidade cristã. O objetivo da admoestação e ensino do apóstolo, que eram práticas constantes em seu ministério, tinha por objetivo levar cada cristão salvo pela obra redentora de Cristo à maturidade. Essa verdade fica evidente pelo uso da palavra perfeito, que é uma palavra mal compreendida, né? Usada por Paulo, que significa, em um sentido figurado, uma pessoa adulta, uma pessoa madura. O perfeito, meus irmãos, tem a ideia de completo, que alcança esse estado através do ensino, nesse caso, as instruções do apóstolo Paulo. Paulo mostra que o propósito do ministério apostólico cumpre-se quando o ministro de Cristo trabalha com o objetivo de levar os cristãos à maturidade cristã, tanto no presente quanto na volta de Cristo Jesus, como ele coloca no texto. Toda vez, meus irmãos, que essa lição nossa está chegando ao final, e a gente ainda está bastante longe, né? Claro, eu entro em crise. Eu confesso aos irmãos. E aí vai passando o tempo e tal, e aí daqui a pouco alguém da equipe ministerial fala assim, qual vai ser o próximo assunto da EBD? É a pergunta que eu temia que fizesse. Porque, irmãos, eu confesso a vocês, a não ser que a gente produza o nosso próprio material, está cada vez mais difícil. Esse material que vocês têm na mão, vocês podem perceber que ele foi imprimido, ou impresso, desculpe, não é gráfica, foi de forma amadora, foi impressora mesmo, certo? Mas com autorização da editora. Por quê? A editora parou. Ela entrou em pausa, né, para poder organizar a sua parte administrativa, CNPJ, tarará, tarará. Aí eu quase implorei para o pastor Mauro, o pastor Rubens. Falei, Rubens, pelo amor de tudo que é mais sagrado, abre uma exceção, dá um jeitinho, faz algum jeito. A gente paga por exemplar. Falei para ele, fiz de tudo, meus irmãos. Aí ele falou assim, pastor, eu vou lhe dar, mas não precisa pagar nada não. Nós pagamos só a produção, irmãos. O que você está pagando lá é a produção dele, porque imprimir custa dinheiro, né? Eu fico pensando, irmãos, essa crise está logo chegando. Porque tem a ver com isso que ele está vendo aqui. O que a nossa igreja precisa aprender em seguida? E que material eu posso trazer? É claro, concordar perfeitamente, irmãos, é claro que não. Aqui no nosso estudo, já 2 ou 3 vezes eu falei, olha, aqui eu discordo do autor, certo? Não está nenhuma heresia, mas eu penso de outra maneira. Quando nós fizemos o pequeno Manual de Doutrinas Básicas, o PMDB, do pastor Marcos Granconato, né, que já foi nosso preletor aqui também, eu falei, eu concordo com a maior parte. Eu escolhi porque é basicamente a doutrina que a nossa igreja defende, certo? Uma doutrina reformada, calvinista, contudo de linha dispensacionalista. E agora eu discordei dele
3% ali, mais ou menos, né? Porque, obviamente, é quase impossível ser igual. Mas é um ótimo material, como esse aqui também é. E aí eu pergunto, o que a gente vai aprender, o que a gente vai estudar depois? Mas eu me pergunto mais ainda, o que faremos com aquilo que aprenderemos? Porque o objetivo de Paulo, irmãos, é apresentar todos perfeitos. Ele não tinha controle sobre isso, ele só tinha controle do que ele podia oferecer. Em Atos capítulo 20 ele fala sobre isso. Eu me preocupei, eu me comprometi em não deixar de pregar todo o conselho de Deus. Essa é uma das coisas, meus irmãos, que ganhou meu coração para pregação lectio contínua, de livros inteiros. Né? Se os irmãos forem lá atrás, se eu não me engano, a primeira foi 1 de João, se eu não me engano. Foi um camarada bem mais novo, com menos neve na barba, uns 10 quilos a menos, eu acredito. Começando com dificuldade, porque é bem difícil. Não acredito, irmão, que seja fácil, não. Mas eu estou convencido, meus irmãos, que é a melhor maneira de nós termos a pregação na nossa igreja, porque é impossível deixar pular algum versículo, a não ser que você não trate o texto com honestidade. Porque é importante para aperfeiçoamento espiritual, certo? Para o crescimento e maturidade, que nós conheçamos o máximo de toda a maturidade de Cristo. E não é só isso que nós temos buscado, irmãos. Essa é a razão porque todo ano nós fazemos campanha da leitura de toda a Bíblia. Não é para ficar bonito na foto do final do ano. Vamos ver aqui os irmãos que terminaram a Bíblia toda, não. É porque você vai crescendo numa compreensão da revelação de Deus como um todo. E, inclusive, por isso que nós temos sugerido, não é obrigatório, que você opte pela leitura cronológica, que você comece a ligar as coisas. Por que tal profeta falou tal coisa? É porque ele profetizou nos dias daquele rei ou daquele líder e tal. Tudo isso, meus irmãos, ensino visando o aperfeiçoamento, visando a perfeição. A maturidade cristã, meus irmãos, é a que vai manter ou dar estabilidade para a sua vida e para a minha. É por isso que o hábito devocional, e isso é uma das coisas que eu mais falo para os meus colegas, esvaziou o meu gabinete pastoral. Porque literalmente as pessoas que estavam até esperando para marcar alguma conversa comigo, depois falam assim, pastor, eu queria voltar atrás, nem precisa mais. Eu falei, por quê? É que o devocional da semana passada... Eu não fico triste, irmãos, fico feliz da vida. Porque mais um irmão ou uma irmã compreenderam de Deus o que deveriam fazer na sua vida pela palavra, sem necessidade de um sacerdote intermediador, parece, né? Porque assim realmente devemos ser. Não que o aconselhamento bíblico não tenha seu lugar, o seu papel e a sua utilidade, de maneira nenhuma. Mas às vezes, irmãos, nós preferimos buscar auxílio nos outros em lugar de buscar auxílio no Senhor. Isso que é grave. Esforçando-se. Em 2 Timóteo 2,10, Paulo escreve, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Também em 1 Tessalonicenses 2,9, Paulo expressa, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Esses versículos, juntamente com o versículo 29 do nosso texto de Colossenses aqui, né, irmãos, mostram que Paulo cumpria o seu propósito ministerial se esforçando ao máximo. A própria palavra trabalho, usada por Paulo no versículo 29, denota um trabalho árduo, trabalho duro, que chega ao ponto de gerar fadiga e exaustão naquele que realiza o trabalho. Paulo deixa claro que somente com um trabalho árduo ele poderia cumprir o seu propósito ministerial. O grande problema hoje, meus irmãos, é que pastores, obreiros, eles estão estressados, extenuados, cansados, não por estarem fazendo o trabalho que deveriam fazer, mas muitas vezes se ocupando em fazer o trabalho que não precisavam fazer. Essa é a diferença, certo? Então, é claro, tem dia que eu preciso dar uma pausa no que eu estou fazendo, né? E tirar um cochilo de uns 20 minutos e deixar o cérebro se recompor, mas eu estou fazendo exatamente aquilo que eu deveria fazer. Então, como isso se aplica na sua vida como ministro de Cristo? Você está trabalhando para o Senhor, você está cumprindo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, cuidando das vidas que Deus tem colocado, isso também vai ser cansativo. Não é passeio no parque. Cuidar de gente cansa.
Pergunta para as mães e pais, especialmente de primeira viagem. Uma vez eu vi um vídeo de uma mãe que estava dormindo com o filho no colo, porque era o tempo que ela podia dormir. Ele acordava, ela acordava junto. Não é assim que é no começo? Gente, cuidar de gente espiritualmente, tem que trocar fralda, tem que acompanhar no nível de lógica e raciocínio que a pessoa está enquanto ela está crescendo. É trabalhoso, é cansativo, mas esse é o nosso trabalho. Você, como irmão mais velho na fé, é responsável pelos irmãos mais novos na fé. Para que eles aprendam com o seu cuidado a cuidar de outros também. Para que eles aprendam com você fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, pelo seu exemplo, eles possam reproduzir também depois. Então, meus irmãos, realmente é esforço, é trabalho. Não é algo que você faz como lazer. Dependendo do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final, irmãos. Paulo reconhecia a sua limitação. Ele compreendia que, apesar de todo o seu esforço, compromisso, trabalho e dedicação, só poderia exercer seu ministério por causa de Jesus Cristo. Ele evidencia isso quando diz aos seus leitores, lutando conforme a sua força, a força de Deus, de Jesus, que atua poderosamente em mim. O apóstolo reconhece com essa declaração que o seu ministério dependia exclusivamente do poder de Cristo, operando em sua vida. Aí está, meus irmãos, o segredo de como pastores, obreiros, irmãos em Cristo, não entram em fadiga, em esgotamento, inclusive depressão. Não trabalhando, isso você consegue isso, não trabalhando na sua própria força, mas na força do Senhor. Eu me lembro, meus irmãos, de um pastor, já contei, desculpe novamente o exemplo mencionar aqui, que diante de uma atitude minha de querer controlar as coisas, eu tinha 19 anos de idade, controlar as coisas, fazer as coisas acontecerem e tal, ele virou para mim, me levou no canto e falou para mim, Joverci, presta atenção no que eu vou dizer. Ele virou para mim e disse assim, você não é Deus. Todos esses anos depois eu nunca esqueci disso, do que ele falou, mas esqueci de aplicar algumas vezes. Todas as vezes que eu tentei manter o controle das igrejas que pastoreei ou do ministério das pessoas, eu me frustrei. Porque eu não sou responsável pela sua conversão, pela sua transformação, pela sua santificação, por você aceitar conselho, pelo seu casamento ser salvo, pelo seu filho voltar a fazer aquilo que ele deveria fazer. Eu não sou responsável por isso. Irmão, você também não. Eu sou responsável em, pela palavra, providenciar o melhor ensino, o melhor aconselhamento, o melhor direcionamento que tiver dentro da minha capacidade. É isso que Paulo está falando. Paulo sabia, meus irmãos, que ele era um homem apenas. E preso. Você pensou? Se ele fosse um maníaco por controle, como esse homem estaria preso em Roma? As pessoas iam visitar e Paulo lá, nervoso, andando de lá para o outro, roendo já até o sabugo do dedo, que a unha já tinha ido embora um tempão. Preocupado, doente. Você não sabe como é que é o pessoal de Corinto. O pessoal de Corinto, você não tem ideia. Eu preciso ir lá. E apesar, meus irmãos, da profunda e grave preocupação que repousava sobre o apóstolo, de forma justa, ele sabia que o trabalho, no final das contas, é por Deus. Nós tínhamos planejado fazer uma rodada na nossa congregação, cada domingo um grupo de vida ir para lá, menos, é claro, de adolescentes que acompanham seus pais, e no papel, muito lindo, a partir daqui 2, 3 semanas, porque termina o último grupo de vida, né? Nós vamos começar agora a fazer visita casa em casa. Isso é o que a gente pensou no passado, né? Quando planejou. Porque a gente não achava que em maio, praticamente, a gente ainda está na mesma situação em que você ficar batendo na casa de alguém hoje é capaz de você ser tratado ainda de forma mais grosseira do que seria sem doença em pandemia. Então nós tivemos que pensar de novo, irmãos. Foi um momento em que quase aquele velho Joverci voltou. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver? Não sei o que, isso e aquilo. Quase. Mas aí, bateria? Hã? Bem, aí voltei para mim e disse assim,
eu não sou responsável por esses resultados. Não é minha responsabilidade. A responsabilidade é fazer o melhor que eu puder nas circunstâncias que nós temos hoje. Então vamos retomar os grupos indo para lá e fazer de novo tal e qual fizemos até agora. O ponto aqui, meus irmãos, é que enquanto você estiver servindo a Deus, coisas inesperadas vão acontecer. Mas enquanto você estiver servindo a Deus no poder dele, isso não é sua preocupação. Ele sabia que essas coisas iam acontecer. Ou você acha que semana que vem, né? Aliás, essa semana, nossa igreja comemora 18 anos. Parabéns para você nessa data querida. 18 anos. Você realmente acha que há 18 anos atrás eu achava que até hoje nós estaríamos em um prédio alugado? De longe isso era meu pensamento. Ponto aqui, irmãos, nós não temos condição de manter tamanho afã por resultados e controle. Isso é frustrante. Isso vai acabar muito mal. Aplicação. Trabalhar arduamente, exortando, estimulando, encorajando e aconselhando, ensinando, levando os cristãos à maturidade cristã. Tudo isso tem um esforço desmedido e dependência total do Senhor. Ou, na verdade, em mesmo. A fim de glorificar o nome daquele que redime o pecador. Ver seu pastor fazendo isso parece um sonho para muitas igrejas. Por que será? Será pelo motivo que Paulo tão insistentemente expõe? Ou seja, será que é porque ministros de igrejas têm se vendido a um evangelho barato e a falsos ensinamentos? Será que é porque a igreja tem abraçado falsos mestres que oferecem o evangelho que nega a supremacia de Cristo e coloca o homem em condições de conseguir algo de Deus em troca de alguns favores prestados? Que o Senhor nos livre de uma situação tão miserável. Irmãos, é importante nós sempre, além desse extremo que existe, preocupar-nos com a nossa realidade. Não há falsos mestres, mas ainda assim, precisamos julgar. Nós estamos fazendo a obra de Deus, do jeito de Deus. Como líderes, como igreja, estamos fazendo aquilo que realmente agrada ao nosso Deus. Finalmente, conclusão. Aqui se encontra uma das melhores descrições bíblicas do ministério pastoral. Nosso texto quer dizer, né? O texto refere-se ao ministério de Paulo como apóstolo, sem dúvida alguma, mas também aponta para o ministério dos pastores e dos líderes das igrejas, e como eu já expliquei, irmãos, a todos nós também. E essa é a tarefa deles, pois foi com essa finalidade que Deus os chamou para instruir, advertir e ensinar. Eles têm, portanto, um alvo que é apresentar cada pessoa perfeita em Cristo Jesus no dia do juízo. Então, meus irmãos, apesar de tudo isso ser verdade, da responsabilidade que pesa a mais, ou principalmente sobre pastores e líderes, sem dúvida nenhuma, quero reafirmar, há muito ensino nessa lição para você tirar para o seu trabalho individual. Você pode não estar cuidando de uma igreja, você pode não estar à frente de um grande grupo da igreja, ou até de um grupo de vida da igreja, joia, mas você tem responsabilidade como servo de Deus para com as pessoas que estão ao seu redor e para com aquelas especialmente que vêm à fé depois de você. Amém? Bem, na próxima lição, irmão, se você virar a página rapidinho, você vai perceber que nós temos a segunda parte de um ministério apostólico centrado em Cristo. Então vamos continuar. Eu quero pedir que você pegue uma caneta e faça uma correção. Logo abaixo aí do número 6, o texto que foi colocado é repetido. Mas se você perceber no andamento da lição, nós vamos para o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. É só conferir que na lição número 7, lá na frente, você já pega a partir do versículo 6, tá? Então, repetindo, na página 33, tá ok? Lá em cima onde tem a referência texto bíblico, você tem Colossenses 1, 24 a 29, certo? Rabisca e coloca 2, de 1 a 5. Ok? Senão você vai ler um texto, depois vai olhar a lição e vai ver que uma coisa não bate com a outra. Então é 2, de 1 a 5. Irmãos, a semana que vem nós não teremos ainda esta lição, ok? Ela vai ficar para o dia 18, tá? O outro domingo. Por quê? Porque a partir de quarta-feira começa, eu vim de garoto propaganda hoje, a nossa 7ª conferência teológica Sola Escritura,
com o pastor Randall Cook a partir de quarta-feira, certo? Não será nem aqui e nem em nenhum dos lugares que nós usamos em outras conferências. Nós vamos usar a sede da Igreja Batista Jardim Floresta, na Avenida Princesa Isabel, número 2000 alguma coisa, faço achar no Google, porque lá o salão deles é 4, 5 vezes maior do que o nosso, né? Uma grande quadra, na verdade, e a gente pode manter o distanciamento e tudo mais conforme está aí sendo determinado, ok? Publicamente, até gravado, quero agradecer ao pastor Sidney e a sua igreja pela o espírito de servos, né, e nos abençoar, e eu espero ver os irmãos lá. Falando sobre a EBD, que eu comecei falando, por isso não teremos, porque como de costume, o pastor Randall estará encarregado da nossa EBD na semana que vem, claro, né? O homem vem lá desde longe, lá dos Estados Unidos, para vir aqui falar na conferência e ir embora. Então a gente vai aproveitá-lo na EBD, como sempre fazemos, nossos preletores, e também no culto da noite. Ok? Amém, irmãos? Vamos orar, encerrando o nosso estudo de hoje, nossa EBD do Domingo da Ressurreição, que vocês tenham um dia abençoado. Com certeza isso é uma data especial, mas para nós, irmãos, Jesus está sempre vivo. A gente apenas destaca uma lembrança a mais hoje, mas não há nada tão místico a respeito dessa data, porque na verdade o Senhor já ressuscitou e vive em nós e através de nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por ensinamentos tão preciosos, ó Deus, que tanto confrontam a nossa vida como servos da Tua igreja, como servos dos nossos irmãos. Dá-nos, ó Deus, o desejo de verdadeiramente pegar o que ouvimos nessa lição, nesse texto, em 2 domingos, e aplicar às nossas vidas, olhar ao redor, ver as necessidades na vida dos irmãos e preencher tais necessidades, conforme a capacidade que o Senhor tem nos dado. Que essas oportunidades, ó Deus, sejam preciosas para nós, porque com certeza nós somos o que somos, porque somos o somatório do esforço, do trabalho de tanta gente que passou na nossa vida. Que nós não sejamos apenas recebedores, mas também transmissores daquilo que temos recebido. Dá-nos um dia abençoado, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.